Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, e hoje na nossa cobertura especial da FutureCon 2024, realizada diretamente aqui dos estúdios da ConnectWay, no evento, conversando com algumas das personalidades, algumas das mentes que passam por esse evento, compartilhando alguns conhecimentos com vocês. Hoje a gente vai conversar com o Luiz Henrique Barbosa, que é presidente da Telcomp. A Telcomp é uma das principais associações representativas do mercado de telecomunicações, representando empresas de data center, empresas ISPs, provedores de internet, empresas de capacidade de infraestrutura, cabos submarinos, enfim. Telcomp pega aí um range bastante grande, né, Luiz? Obrigado pela presença aqui conosco, vamos bater um papo sobre o que está acontecendo no mercado. Legal, agradeço mais uma vez poder conversar com você, dizer que eu sou fã do podcast. Ouço podcast de manhã aí. Agora vai se ouvir, vai ter a chance de se ouvir. Exato. E vamos falar um pouco do nosso mercado. Estou super empolgado aqui. Legal, eu acho que queria começar contigo com uma declaração que foi dada pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, na semana passada, que ele disse que estava na hora de colocar ordem no mercado de PPPs. Né? Basicamente o que ele estava chamando a atenção é que hoje existe uma quantidade muito grande de operadoras prestando serviços em condições muito diferentes. A Anatel tem estimulado as assimetrias regulatórias já de muito tempo, a gente vai falar sobre isso também, mas o que ele destaca é que existem empresas que estão operando completamente fora da regularidade, sem contrato de postes, muitas vezes sem nenhum tipo de cuidado técnico na infraestrutura, não fazendo reporte de base de dados para a Anatel. Isso tem trazido também problemas regulatórios. Você, como representante do mercado de provedores de internet, você tem associados que participam nesse mercado, qual que é a tua visão sobre essa declaração dele, sobre essa preocupação que ele tem? Bom, eu recebi essas declarações do Baigorre com alegria, no sentido de que acho que passou, na verdade, da hora de fato, a Anatel fiscalizar um pouco mais, tá? O mercado. De novo, a Telcomp representa aproximadamente 60 operadoras que são classificadas como PPPs, né, prestador de pequeno porte, algumas que operam em nicho, como você disse, cabo submarino, data center, rede de transporte, muitas no mercado B2B, algumas no B2C, que são as consolidadoras. A gente defende competição e defende uma competição saudável e justa. Então, se a assimetria ela está dada pelo regulador, agora a gente está num mercado super competitivo, com gente que compete sem as mesmas bases de custos, porque está num grau de ilegalidade, de informalidade muito alto. Aliás, muito alto não deveria ter grau de informalidade, né? No Brasil, às vezes, a gente se acostuma com isso. Você está na Zé Paulino, você compra uma roupa, você entra na loja, aquele cara emite nota fiscal, tudo. Mas se você quiser, você compra uma roupa parecida na calçada. A gente normalizou isso não pode acontecer. Existe uma estimativa de que tem uns 30%, 20% de acessos que não são reportados na Anatel. Então, o mercado de banda larga fixa, a gente está falando mais ou menos de 50 milhões de acessos, ele poderia ser 60, 65 milhões de acessos, 15 milhões de acessos que não são reportados. Tem aquela regra de que quem tem 5 mil acessos ou menos, sequer precisa da licença da Anatel. Talvez isso foi demais, esse pêndulo tem que voltar um pouquinho, porque esse cara, ele está prestando serviço e usando o poste de maneira regular, ele está pagando seus impostos de maneira regular. A gente tem conhecimento de, por exemplo, abuso do uso do Simples. O Simples Nacional é um sistema tributário legítimo para fomentar o pequeno, só que o que a gente constata é que o salto do Simples Nacional para o lucro presumido, o real, é tamanho
que aí o cara vai abrindo mais diversos CNPJs. Se você for lá na empresa, você vai ver que a parte de planta externa, de atendimento, o CRM, o call center é um único, mas tem 5, 6 CNPJs. Não está certo, né? Porque você não está concorrendo nas mesmas bases. Então acho que isso é super importante, esse trabalho da Anatel, ela vai ter que fiscalizar, colocar a mão na massa mesmo. Eu acho que aí o caminho da Anatel vai ser exigir pelo menos um mínimo, né, de acompanhamento desse mercado. Até outro dia eu estava conversando com algumas pessoas da agência, me chamaram a atenção para isso, né? Quando a gente recebe uma ordem, por exemplo, de um ministro do Supremo ou de uma autoridade como o Ministério da Fazenda, para eventualmente fazer algum tipo de bloqueio de internet, alguns a Anatel sabe quem são e consegue atuar. Mas tem um universo aí, pelas estimativas, né, 15 milhões de acessos que estão fora do radar, que a agência nem consegue chegar nesse operador, né? Para não falar no que você colocou, problema de poste, problema de ocupação irregular de rede, problema de riscos, né, até para a infraestrutura urbana, para a saúde das pessoas. Então seria uma atuação mais ou menos por aí. Agora, isso não se confunde com a defesa que vocês fazem para que a Anatel mantenha uma política de assimetrias regulatórias, que a Anatel fez isso até hoje e a Telcomp é defensora dessa política de assimetrias, correto? Perfeito. Quer dizer, é importantíssimo que não se coloque tudo no mesmo saco, no mesmo balaio, como diria a minha avó. PPPs. Quer dizer, existem PPPs com as licenças, tem o CNPJ, você sabe quem é, onde está o serviço que presta. Recolhe os tributos. Exato. Existe um mercado aí cinza, vamos dizer assim, de telecomunicações. A gente tem que combater esse mercado ilegal. Tá? Com relação às assimetrias, veja, acho que foi vitorioso essa escolha da Anatel de diminuir obrigações para prestadoras de pequeno porte. Definiu-se uma métrica 5%. Acho que não tem que ficar mexendo na métrica. Esse é o ponto. Há um momento que alguém vai superar esse 5%, ótimo, sinal que foi vencedor e ele vai passar a ter obrigações. A gente não pode ficar, a cada revisão de PGMC, a cada novo conselheiro, vir com uma proposta. Não, vamos fazer, não é mais 5%, é 10%. Não é 5%, ou é 5% de todos os serviços. Ou, não, agora eu quero 5%, mas por estado, por código nacional. Não, a regra está colocada, market share nacional para o serviço prestado. Vamos dar segurança, né? E eu acho que foi tão vitorioso essa assimetria. E do outro lado, as grandes, hoje com poder de mercado significativo e que têm uma quantidade de acesso imensa, elas estão sendo beneficiadas, de alguma forma, por uma política da Anatel de simplificação regulatória. A Anatel tem feito guilhotina, diminuído muito obrigações para as grandes operadoras. Então acho que o caminho é esse. Você considera que essas assimetrias devem ser estendidas também, por exemplo, para os serviços móveis, para a competição no mercado móvel? Então, a assimetria, a gente costuma dizer que é um remédio. Remédio você ministra enquanto o mercado está doente, existe um problema. Então por isso que você tem que... De novo, eu defendi aqui uma segurança, não pode ficar a cada 2 anos, 1 ano querendo revisar. Mas também as coisas não podem ser eternas, né? A Anatel identificou que há um problema no mercado móvel com a saída da Oi, a saída da Nextel, 3 operadoras. Existem as MVNOs, MNOs regionais agora. Então é o tempo de dar remédio, ministrar algumas assimetrias para fomentar o mercado móvel. Acho que isso é fundamental e até o Telcomp tem trabalhado nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente nem tinha combinado previamente que eu ia colocar isso, mas acho que é importante porque, lembrando a história da Telcomp, foi uma associação que começou no momento em que o mercado começou a ter operadoras competitivas de voz, né? Perfeito. Isso aconteceu há muitos anos atrás, eu vivi isso, você não viveu isso, mas foi um movimento importante do mercado de telecomunicações, que vai passar agora por uma mudança novamente. A gente vai ter o final das concessões de telefonia fixa finalmente, mas existe uma apreensão no mercado e na própria Anatel de que o fim da concessão vai criar um problema com interconexão de voz, né? A Anatel já chamou atenção para os operadores com relação a isso. A Telcomp está acompanhando isso? É uma preocupação para os associados? Preocupação total, a gente tem acompanhado já há uns 2, 3 anos. Toda essa agenda de chamadas indevidas, uso de recurso de numeração adequado, 0303, 0304, agora o steer shaking, combate a spoofing. E aí a Anatel nos chamou a atenção que a Oi deixa de ser concessionária, migra para o regime de autorização. E depois a Vivo a mesma coisa. Exato. Né? Ela passa a ter menos obrigações nos pontos de interconexão. E qual o impacto disso? Porque ela é usada para transporte de muitas empresas, então a gente está atento a isso. Sabe que
às vezes existem algumas disfunções e até por ausência de fiscalização, a interconexão sempre foi um problema e aí o pessoal vai dando jeitinho. Então tem o mercado de DID que surgiu. O cara não conseguiu fechar a interconexão com uma grande operadora, mas ele quer chegar naquele mercado, ele compra recurso de numeração de um terceiro. E a coisa foi saindo do controle. Então, e aí cria problema nas chamadas indevidas, cria problema no... Então assim, hoje tem 600 licenças de STFC, 500, mas quantas operadoras de STFC de fato que tem interconexão, faz uso adequado de recurso de numeração, trata de DTRAF existem? 100 operadoras, a Telcomp inclusive quer representar essas operadoras, as que fazem a coisa da maneira adequada, porque o mercado tem que funcionar da maneira adequada. Então a coisa estava um pouco solta, jeitinhos foram encontrados, né? A Telcomp que brigou lá atrás para regular o mercado de ELD, para criar o SNOA, e tinha que dar entrada nos pedidos no SNOA, porque era a maneira da Anatel ver se o tratamento estava sendo igual. Né? Aí existe o jeitinho, o SNOA não deu jeito, o cara consegue um favor comercial e que num curto prazo é vantajoso, isso, quer dizer, é o jeitinho brasileiro que depois acaba sendo ruim para todo mundo. Agora também tem o outro lado disso, né, que como você tinha um mercado regulado e um tabelamento, vamos dizer assim, no atacado, não é exatamente um tabelamento, mas era uma oferta comum, né? E isso estava vinculado à existência de um PMS concessionário, né? Você acabou criando um mercado de voz em cima dessa lógica e de repente essa lógica vai mudar porque a concessão não existe mais, então vai ter que se criar uma nova dinâmica entre os operadores, principalmente de voz, né? Exato. A coisa vai acontecer agora, nessa semana, na outra, mais tardar, vai acontecer a migração. Entendo que a Oi vai fazer essa desativação de alguns pontos de interconexão de forma paulatina, se pretende dar um prazo de 90 dias para quem é PPP, então a gente está super atento a isso para ver os impactos. Os seus associados já estão de prontidão para o que for acontecer daqui para frente. A gente já fala disso dentro da associação pelo menos há uns 3, 4 meses, com a superintendente de competição, né? Enfim, a gente já trata disso já tem um tempinho. Teve um outro tema que vocês atuaram de maneira muito decisiva e bastante combativa, que é a questão dos postes, que a gente sabe que ainda está no impasse, né? Apesar da Anatel ter aprovado a regulamentação conjunta, o outro lado do conjunto não aprovou, que é a ANEEL, a Agência de Energia. Retomou agora uma discussão, mas ainda num nível técnico, a gente não sabe exatamente o que vai sair de lá. Mas você sempre defendeu a ideia de que mesmo o modelo que a Anatel aprovou, que era o modelo que estava combinado entre as duas agências, deveria ser testado. E aí? Dá para fazer alguma coisa até a ANEEL tomar uma decisão? Estamos nessa linha, assim, até o computador trabalhando nesse sentido. Eu tive reuniões com 2 dos conselheiros da ANEEL, mais recentemente, tá? Falando a respeito desse esforço que a Telcom está fazendo. Estamos conversando com o setor elétrico, com a Abradi. A ideia é propor um piloto do posteiro. Encontrar uma região que a gente possa unir forças, entender quem está disposto a ser o posteiro, quais são as condições de contorno que esse cara vai ter que ter, e colocar em frente. Acho que não dá para esperar. Então a melhor postura que a gente pode ter é justamente operando. Então a gente está tentando fazer isso, colocar de pé um piloto. O modelo do posteiro não necessariamente é uma coisa ao qual vocês se opõem. O que vocês se opõem é o quê? Que esse posteiro represente mais um custo, é isso? O poder que esse posteiro pode ter. Se ele se tornar um monopolista, ele não ter amarras regulatórias, é um risco. Então assim, ele vai conseguir colocar de pé um business que ele vai cobrar R$4 por ponto e ele ali conseguiu fazer uma gestão e colocar 10 caras no poste. Fazer a limpeza dos postes. Fazer a limpeza, tá no business. Agora, o que a gente já viu historicamente, algumas ORPAs, vamos chamar de ORPAs, que tinha cobrança por caixa de emenda, por reserva, e aí já não era mais R$4 por ponto por mês. E um valor diferente desse não cabe no business. Por quê? A banda larga que se vende aí é R$ 79,90, 100 mega, R$ 89,90, não é diferente disso, né? Então, e a densidade populacional que você encontra em algumas regiões é muito poste para pouco cliente. Então, assim, o preço de referência que foi construído todo o mercado é esse de R$4. É aí que a coisa tem que ser trabalhada. Exato. E, por fim, Luiz, eu queria te explorar um pouco sobre a questão de assimetrias
no universo telecomunicações versus internet, uma discussão que rolou durante muito tempo, dominada principalmente pela agenda das grandes operadoras, que trouxeram a proposta e a ideia de um fair share, de uma cobrança de uso de rede, mas a gente percebe que não há uma unanimidade no setor de telecomunicações sobre essa questão. Se a gente pega operadoras médias, que vocês representam, tem uma visão. Se a gente pega operadoras pequenas, elas têm uma outra visão. No final das contas, onde é que está o ponto de equilíbrio aí? Existe um problema para ser resolvido e como ser resolvido esse problema? A gente não tem tanta certeza se existe um problema ou se é uma solução em busca de um problema. Essa discussão às vezes parece muito lembra muito o VUM. O VUM, quando foi estabelecido, era para fomentar... Para quem não sabe, o VUM era uma tarifa de interconexão cobrada de uma operadora móvel para outra. Né? Exato, mas que também era da rede fixa para móvel. E também da rede fixa para móvel. E serviu para que a rede móvel pudesse ser construída, né? Da contribuição que foi feita pelas grandes operadoras na consulta pública que estava do Fair Share, a gente olhou as contribuições, a proposta, e a gente fez a conta, simulou. Se fosse R$1 o mega para a rede móvel, a proposta é que seja 1/10 para a rede fixa. Você pega o consumo médio na rede móvel, o consumo médio na rede fixa, e você simula um OTT qualquer, poderia ser a Meta, o Google. Você vai ver que 90% da grana que ele pagaria ia parar na mão de 3 operadoras. Então o fair share não parece ser tão fair assim, entendeu? Então, pra gente não está tão claro o benefício. Eu acho que antes de tentar estabelecer esse tipo de cobrança, e que isso não aconteceu em lugar nenhum no mundo ainda, vamos ajustar o mercado, então vamos tornar o mercado mais fair. É a questão dos impostos, dos postes, porque aí quem está competindo de maneira justa vai ter o seu retorno, porque esse é o grande problema hoje. Todo mundo derrete, por quê? Porque tem um mercado cinza aí enorme. Ou de uma regulação em cima da camada de serviços, né? Tem muita discussão sobre regular streaming, uma discussão sobre regular a questão, né, da responsabilidade editorial das plataformas. Aí é outra coisa que eu acho que passou da hora. Tanto é que a Anatel tem trabalhado, eu diria, de uma maneira voluntariosa. É uma palavra forte, mas quando vem uma notificação do STF ou da Justiça para bloquear os sites, às vezes a informação vem incompleta. Coloca todo mundo em um pouco de inseguro para tomar decisão. Peraí, falou para bloquear esse site aqui, mas é esse o IP? É o IP... Não tem tanta informação, a informação é meio incompleta. Fica todo mundo... E por enquanto estava fácil, porque era um site, um serviço só que tinha que ser bloqueado por vez. Dizem as más línguas que agora veio uma lista de 2.000 bloqueios, bets que vão ter que ser bloqueadas. Exato. Eu te pergunto, as operadoras de telecomunicações estão prontas para executar isso? Se vier uma ordem detalhada do que deve ser bloqueado, o DNS, o IP e tudo mais, ela executa. Agora, o ponto é que a ordem vem às vezes de maneira muito genérica. Então a chance de ter um erro e depois prejudicar quem não deveria e dar um problema jurídico é enorme. Bloqueio o Samuca Bet e aí todo mundo tem que descobrir qual é o IP do Samuca Bet, se está usando ou não está usando proxy, né? Se está usando uma cloud fora do Brasil. Está debaixo do CDN, enfim, uma VPN, então... Vocês estão discutindo com a Anatel esses procedimentos agora para tentar arrumar essa... A nossa... postura sempre foi propositiva, né? Entender que é legítimo que se queira bloquear. Agora, o como fazer é muito importante. Tem que vir detalhado para justamente não dar problemas depois, né? Alguém vai fazer de uma maneira, não era, mas eu entendi de outra forma. Então, tem que estar detalhado isso. Enfim, tem muita coisa na agenda, tem muito item na pauta. Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Eu sei que é uma preocupação de vocês, que o setor de telecomunicações não foi exatamente contemplado com nenhuma das vantagens que a reforma tributária trouxe para outros setores. Também não foi pesadamente prejudicado, como poderia ser, por exemplo, com a taxação sobre produtos danosos, né? Produtos que causam... O imposto seletivo, né? Imposto seletivo, perfeito. Mas qual que é a tua avaliação? Vai ou não vai aumentar a carga tributária do setor? Eu acho que no final vai aumentar a carga tributária para todo mundo, porque a reforma tributária não foi acompanhada de uma reforma administrativa. O Estado gasta cada vez mais. Você vê a discussão do BET. Os benefícios não foram retirados dos setores que têm os benefícios? Exato, diversos setores conseguiram benefícios, né? Não estou discutindo aqui
a questão da picanha. Todo mundo merece comer picanha, adoraria que todo mundo comesse picanha todo dia. Mas é fato que é um bem talvez de luxo. E na medida que você dá um imposto muito baixo para isso, tem pessoas que poderiam comprar picanha com imposto alto. Né? Telecom não, é um serviço essencial. Estou falando que tem 20 milhões de brasileiros que precisam de telecom para conseguir renda. Porque ele é Uber, ele é, enfim, telecom é insumo para ele poder ter renda. Então a gente tem trabalhado no Congresso para garantir a essencialidade do setor de telecomunicações, tá? O cashback para as classes D e E, que é beneficiário de auxílio governamental, porque aí sim você está falando de inclusão digital, que implica inclusão social e transformar de alguma forma a vida dessas pessoas para saírem dessa dependência de receber auxílio governamental. Então isso a gente tem trabalhado, temos já apoio de uma meia dúzia de senadores, foi o senador Eduardo Gomes, Espiridião Amin, Exalci Lucas, todos eles apresentaram emendas que a gente propôs, né, como Telecom, para o serviço essencial e o cashback. Então a gente está esperançoso que consiga no Senado avançar com essa agenda. E é o único ponto que a gente vê uma convergência praticamente completa aí de todos os operadores de telecomunicações, né? O que bota um pouco mais de força nisso. Agora tem que ver se o Senado vai reverberar essa vontade, né? Perfeito. Um dos argumentos que eu coloquei foi justamente esse, ó. Lá na ponta, quem tem dificuldade por renda de acessar a telecom, porque vamos lembrar, de alguma forma o serviço de telecom foi universalizado à oferta. Qualquer lugar do país que você tiver hoje tem telecom, banda larga móvel, cobertura, né? Banda larga fixa, tem muito provedor, o cara não tem renda. Então, esse é um benefício fundamental para a classe D e E. Perfeito. Luiz, te agradeço mais uma vez a tua participação aqui no nosso podcast. Agora pode se escutar, já que você é um ouvinte assíduo aqui da nossa programação. Te agradeço, sucesso aí nas missões da Telcomp. Obrigado, um prazer aqui falar com você e com os ouvintes. Valeu. Obrigado, pessoal. É isso, a gente encerra assim mais um episódio do nosso Boletim Teletime, cobertura especial da FutureCon, diretamente aqui dos estúdios da ConnectWay. Em breve a gente volta com mais um entrevistado para apresentar para vocês um pouco mais das visões que estão circulando aqui pelo evento. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.